O deputado federal Sóstenes Cavalcante voltou ao centro das atenções em Brasília com a evolução das investigações que apuram a origem de um volume de dinheiro, cerca de R$430 mil, encontrado na residência dele durante diligências recentes, na manhã desta sexta-feira. Após a coletiva de imprensa em que afirmou ter adquirido os recursos via venda de imóvel, documentos apresentados por Cavalcante estão sendo avaliados pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República para verificação da licitude das transações. Fontes ligadas à apuração indicam que a documentação fornecida pelo parlamentar passou por análise preliminar com ofícios enviados a órgãos de registro imobiliário e instituições financeiras para confirmar a realidade da venda declarada. A Polícia Federal e a PGR monitoram a evolução das verificações sem ainda confirmar qualquer indício de irregularidade ou medidas restritivas contra o deputado. Sóstenes Cavalcante mantém sua versão de que os valores são de origem lícita, reafirmando que a transação imobiliária foi legítima e que os recursos estavam corretamente declarados. Em Brasília, integrantes dos meios jurídico e político seguem atentos à evolução do caso, que pode ter novos desdobramentos à medida que a apuração avança. O deputado acusou as investigações da Polícia Federal de serem cortina de fumaça, depois do nome do filho do presidente Lula, o Lulinha, aparecer como um possível envolvido no escândalo do INSS. Veja na íntegra as justificativas do deputado Sóstenes Cavalcante. Roda aí. Que também deve explicações ao povo brasileiro. Lula, que diz que pode investigar o filho, mas fica blindando a convocação na CPMI de um filho que está suspeito de receber 300 mil de mesada por mês. Ninguém deles bota a cara para vir dar explicações à opinião pública e à imprensa, como eu estou fazendo. É muito típico de quem teme se esconder. Eu não tenho nada a temer e por isso estou aqui de cabeça erguida para dar as explicações aos meus eleitores do Rio de Janeiro, ao povo brasileiro, e, com certeza, nas instâncias judiciais, meus advogados e contadores darão as explicações todas necessárias para o esclarecimento deste caso. Quero dizer que há um ano atrás, exatamente um ano atrás, houve uma operação da Polícia Federal, startada, pasmem os senhores e as senhoras, startadas porque dizem que eu tenho um carro alugado abaixo do preço de mercado, o que é verdade. Eu tenho um Corolla desde o meu primeiro mandato alugado. Esse contrato feito, e quem sempre contrata carros aqui para nós parlamentares são os nossos assessores, neste caso meu motorista, que contratou junto a uma empresa esta também, que também presta o mesmo serviço de locação de carro ao deputado Jordi. E o carro, para quem quiser ver, se a Polícia Federal quisesse de verdade fazer uma investigação séria, era só pedir às câmaras da Câmara dos Deputados se eu tenho este carro ou não, porque a acusação é de que eu lavo dinheiro de um contrato de R$4.500 de um carro. Ora, tem deputados da esquerda aqui que alugam também carro da cota parlamentar, que pagam 7, tem gente que paga até R$8.000. E eu não estou falando que eles estão praticando nada ilícito, porque cada um contrata o carro que quiser. No meu caso, como eu gosto de gastar menos com aluguel de carro, o nosso carro tem 2 anos de uso sempre. Por isso que eu pago mais barato do que é o preço de mercado. Mas o carro sempre esteve aqui, as câmaras do estacionamento do meu gabinete. É só ir lá buscar ver se eu estou colocando algum contrato para ressarcimento ilícito. Isso é para começar a história. Não tem nada de contrato ilícito, não tem nada de lavagem de dinheiro. Peguei a peça e analisei. O COAF, que é um grande problema hoje do Brasil, o COAF pega a movimentação bancária das pessoas, faz uma soma gigante e falaram que o meu motorista passou na conta dele ao longo de 10 ou 15 anos, não sei o tempo da investigação, R$11 milhões. Ora, ele tem 2 negócios, além de trabalhar como motorista para mim. Ele tem um negócio de venda de bebidas e uma venda de lojas, que passa na maquininha de cartão de débito e crédito, e isso dá esta soma. E aí o COAF já vem há anos com a mania, e especializou nisto, em pegar a soma de movimentações e falar que a pessoa tem, o meu motorista teria R$11 milhões.
Senhoras e senhores do Brasil e da imprensa, eu não gosto de expor pessoas, mas que vontade eu tenho que vocês possam ir na casa do meu motorista e ver onde ele mora, o padrão de vida que ele tem, e ver se R$ 4.300, se é que fosse algum tipo de transação ilícita, iria resolver este problema. Então, logo, quero dizer que essa investigação é mais uma investigação para perseguir quem é da oposição, quem é conservador, quem é de direita. Quero reiterar, desafio aqui o presidente Lula, trazer o Lulinha, o senador, o vice-líder do governo Lula no Senado, botar a Câmara, o olhar nas câmaras e explicar ao povo brasileiro como eu estou fazendo. Sabe por que faço isso? Porque quem não deve, não teme. Eu não tenho nada a temer. A polícia foi lá hoje às 6 horas da manhã, fez o seu papel, cumpriu a sua diligência e quero terminar, porque sei que já vai ser a pergunta de todos os senhores e das senhoras, dizer que sobre o valor encontrado em minha residência, trata-se de recurso lícito da venda de um imóvel de minha propriedade. E aprendam uma coisa, dinheiro de corrupção não aparece lacrado, identificado e recolhido oficialmente na sua residência. Quem quer viver de dinheiro de corrupção, bota em outro lugar. Vendi um imóvel, o imóvel me foi pago com dinheiro lícito, está lacrado, tem a origem, então não tenho nada a temer. Nós vamos continuar a nossa luta enfrentando a esquerda, que na verdade o que eles querem com esse tipo de operação? Ocultar. Como é que falaram aí o nome do Lulinha? O amigo? Filho do cara. O filho do cara. Eles querem ocultar com esta investigação e botar um pano de fundo para que ninguém saiba do Brasil quem é o filho do cara. Mas nós da CPMI vamos atrás do filho do cara, porque o Brasil precisa conhecer quem é quem neste país. Tem mais. Quero dizer que o que aconteceu com o roubo dos aposentados, até agora, é só o início. Então, daqui até a eleição do ano que vem, vão tentar fazer todo tipo de cortina de fumaça. Eu não tenho nada a temer. Quero dizer aos meus colegas de bancada, muito obrigado pela solidariedade de todos. Todos me conhecem. Sabe que se eu devesse alguma coisa, eu faria como a maioria faz aqui. Manda uma notinha para a imprensa e se esconde. Não tenho nada a temer. Vou continuar com a minha cabeça erguida. Eu fico impressionado. É como a Polícia Federal não quer investigar a esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal que tem um contrato com um banqueiro de 129 milhões de reais. Isso a Polícia Federal não quer investigar. Por quê? Será porque é a esposa do ministro Alexandre de Moraes? Estes são os problemas do Brasil. Aí querem pegar um carro alugado de R$ 4.300 para fazer uma cortina de fumaça e agora pegam o dinheiro de um imóvel para falar e desviar o foco da população. Brasileiros, eu não vou perder o foco. Eu vou até o fim, porque não temo nenhum tipo de investigação. As autoridades, em especial o ministro, autor da investigação, Flávio Dino, está tudo à sua disposição para todos os esclarecimentos, inclusive sobre esta venda. Os meus advogados e contadores apresentarão toda a documentação para que fique provado a licitude de todo o dinheiro e não tenho nada a temer. Se acharam que com essa investigação contra mim e contra o deputado Jordi, que começou há um ano atrás nos nossos assessores, e agora mandam busca e apreensão sobre nós, se acharam que a gente ia recuar e retroceder, bateram na porta errada. Nós vamos continuar firmes, nós não vamos temer, porque não temos práticas ilícitas e erradas como são de muitos da política brasileira, em especial da esquerda. Esse era o meu pronunciamento. Quero aqui agradecer a presença da deputada Bia Kicis, que representa, já vou abrir para perguntas e respondo todo mundo. Eu não tenho nenhum temor, respondo tudo. Vou deixar a Bia quer falar antes e quero agradecer a presença do capitão Alberto Neto. Uau! Parece mesmo que as justificativas do deputado procedem, convenceram. O Supremo e as autoridades policiais já estão com as provas em mãos. Se o deputado quiser, nós podemos abrir um espaço aqui também para ele falar o quanto quiser. Isso é muito importante. O esclarecimento o mais rápido possível. E teve mais uma coisinha, né? Perguntado aí por que ele estava com esse dinheiro em casa, ele disse que era um período de transição, que ele estava guardando ali no armário, mas que ele iria depositar esta verba. Vamos conversar com o nosso analista de geopolítica, Gerson Gomes. Gerson, eu acho que o único vacilo que o deputado deu aí, parece que é tudo sério mesmo, né? O que ele fez está correto, foi declarado e ele tem o direito de fazer isso. Mas o único vacilo é entregar, mesmo que seja um fiasco, né, de qualquer coisa para que essa turma caia em cima. Guardou o dinheiro em casa. Ele deveria ter feito essa transação como todo mundo faz, via
banco direto, cartório, não ter que movimentar espécie. Na nossa opinião, esse foi o erro dele. Mesmo tendo todo o direito do mundo de fazer isso, mesmo estando aí com a razão, ou seja, foi tudo lícito, direitinho, bonitinho, mas acabou dando munição para o inimigo. E é isso que estraga, isso é inocência, é ser muito imaturo numa jogada dessa, e o deputado não tem pinta de ser uma pessoa imatura, mas foi um vacilo gigantesco, não é? Seja bem-vindo, Gerson. Pois é, Paulo, estamos nós de volta com acontecimentos, mas eu queria te fazer algumas provocações antes de entrar no mérito. Veja que eu poderia até ligar para o deputado para ele vir aqui, como você mesmo disse, e apresentar alguns elementos, porém o celular dele foi apreendido na operação, então você sabe que eu sou um azarado e, via de regra, as pessoas com quem eu me comunico, elas têm os seus celulares apreendidos. Já aconteceu isso comigo com o presidente Bolsonaro, aconteceu isso com seu ex-ministro do Turismo e tantos outros que têm os seus celulares apreendidos e encontram lá mensagens minhas. Eu encontrei com o deputado Sóstenes aqui na Flórida. Ele veio para um curso que foi montado justamente para que os deputados entendessem. Esse curso foi feito pelo próprio Paulo Figueiredo, muito interessante, em que ele deu o contexto do que estava acontecendo aqui nos Estados Unidos, e eu fiquei muito bem impressionado, viu, Paulo? Também tenho a mesma impressão que você, que trata-se de alguém bem intencionado, honesto, e vamos entender que em um momento em que o Brasil vive esse estado de exceção, em que ministros, e em especial o ministro Alexandre de Moraes já provou que ele avança sobre deputados, suas esposas, sobre seus bens, bloqueia contas, talvez possa estar aí a explicação dele ter um dinheiro em espécie, segundo ele, fruto de um imóvel vendido, em que ele tem como comprovar. Segundo ele também, esse dinheiro estava todo identificado, ou seja, como sai do banco, né? Ele é um dinheiro facilmente rastreável. Tomara que isso seja verdade. E eu torço para que seja verdade. Mas eu queria avançar na questão subjacente, que é o mais importante e que a nossa audiência precisa prestar atenção. Essa operação foi feita por ordem do ministro Flávio Dino. Essa operação foi feita também no deputado Jordi, lá de Niterói, simultaneamente ao líder do PL na Câmara, o Sóstenes. Verdade. Mas o que aconteceu ontem para que hoje, de repente, o ministro Flávio Dino tenha agido de forma muito similar ao que aconteceu na semana passada, quando ele mandou também a Polícia Federal atrás de um assessor ou uma assessora do Lira, que também se manifestava contrário ou criticando o presidente da Câmara. Na verdade, é importante nós entendermos que hoje existe uma disputa dentro do Supremo Tribunal Federal que está orbitando ao redor do ministro Flávio Dino. O protagonista da semana não é mais Alexandre de Moraes. Lembre que na semana passada nós falávamos sobre aquele discurso do Alexandre de Moraes ali no SPT ou SBT. Ainda há controvérsia se o SBT mudou para SPT, mas esta semana o protagonista do Supremo Tribunal Federal é Flávio Dino. E por que eu digo isso? Paulo, eu quero te fazer uma pergunta sincera e eu queria que você voltasse à tela para me responder. Você sabe quem é Ana Paula Lobato? Você sabe quem é Ana Paula Lobato? O nome não é estranho. Pode dizer? Pois é, mas você sabe quem é? O nome não é estranho, mas você identifica? Não. Não? Você da nossa audiência, você que está me ouvindo, você sabe quem é Ana Paula Lobato? Pois é uma senadora da República, do PDT, que é a suplente de quem? Flávio Dino. Flávio Dino, ele consegue estar simultaneamente togado e, ao mesmo tempo, estar dentro do Senado Federal com a sua preposta, a sua suplente, que ninguém nunca ouviu falar, mas não é somente ela. A bancada de senadores do Maranhão, ela é controlada por um ministro da Suprema Corte. Você pode acreditar numa coisa dessas? Pois é, mas a tal da tropa de choque de Flávio Dino é composta por
Ana Paula Lobato, do PDT, por Elisiane Gama, aquela que foi a relatora da CPMI do 8 de janeiro, que impediu que a gente avançasse sobre as investigações e descobríssemos uma série de questões, inclusive saber se Flávio Dino agiu com negligência dolosa ou culposa, já que ele tinha a Força Nacional, quase 300 homens ali, armados e equipados, tinha contato com o G. Dias, desde de manhã, informações, sabia tudo o que estava acontecendo, estava com a vice-governadora do seu lado no gabinete, e, no entanto, ele está julgando pessoas por uma tentativa de golpe de Estado que ele poderia ter interferido, inclusive ele tinha meios que poderiam evitar que o Palácio do Planalto, do seu chefe, fosse invadido. Pois é, mas tem mais uma terceira pessoa, que é da tropa de choque, que fez campanha com Flávio Dino e que discursava pedindo voto em Flávio Dino lá no Maranhão, que é o senador Weverton Rocha, também do PDT, e que foi alvo de uma ação do ministro da segunda turma. Aquela segunda turma que o Fux pediu transferência e agora com Cássio Nunes, André Mendonça e Fux, tem como, vamos dizer assim, pelo menos conter o que seria Gilmar Mendes e Toffoli ali do outro lado. E essa disputa enseja um avanço das investigações de uma maneira que o próprio ministro André Mendonça dá um recado para o Toffoli, porque ele retira o sigilo das investigações das questões do INSS e traz à tona um senador da República que recebeu duas missões importantes. Uma, relatar a proposta do Bessias como o novo ministro do STF e também recebeu a missão de Gilmar Mendes para relatar o que seria a nova lei de impeachment de ministros do STF. Veja que nós não estamos falando de alguém ou de um senador desconhecido, não, pelo contrário. É um braço direito de Flávio Dino. Ele estava com Flávio Dino na campanha e digo mais, Flávio Dino não somente controla os 3 senadores do seu estado, não. Ele também controla o próprio governo do estado, porque o atual governador era o seu vice-governador e que lá ficou. Então, dentro dessa trama, a própria irmã da Elisiane Gama também está envolvida em questões aí do INSS que estão surgindo. E o André Mendonça, então, avança sobre a tropa de choque de Flávio Dino. No dia seguinte, ele contra-ataca, dá ali uma chamada, chama a atenção, tenta talvez desviar a atenção do que realmente importa, porque o Weverton, ele é o braço direito de ninguém mais, ninguém menos do que o atual presidente do Senado. Então você veja que ele também tem uma conexão muito grande com os senadores que estão conectados ao governo, ele é o vice-líder do governo, mas também ligados a Davi Alcolumbre. Veja que o Toffoli, ele determinou segredo sobre as questões do Banco Master, mas disse que o que já foi remetido à CPMI, que chega no Banco Master, deveria ficar aos cuidados de Davi Alcolumbre na presidência do Senado. Esse mesmo Davi Alcolumbre que, quando viu as investigações avançando e sabendo que iam chegar ali no Weverton e chegar nele, ele decretou 100 anos de sigilo sobre as imagens no Senado Federal que pudessem mostrar o careca do INSS visitando os gabinetes. Então nós temos muito mais a considerar, viu, Paulo, sobre esse momento em que a ação de Flávio Dino, na verdade, é uma ação de alguém que percebe que o seu reduto, a sua influência, a sua articulação política, que, aliás, nem deveria existir, né, porque é um crime de responsabilidade para os ministros da Suprema Corte fazer o ativismo político partidário, mas ele é um grande articulador e eu te digo, olha, vai ter muita coisa a aflorar nessa disputa entre primeira e segunda turma, ou entre André Mendonça e Flávio Dino, e tantas coisas que a gente ainda vai ver aí pela frente, Paulo. Olha, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a CPMI, né, um pouquinho mais, mas no caso do Weverton, sem dúvida alguma, foi um tremendo tiro no pé do sistema, né, porque ele agora vai cobrar, né, ele vai cobrar, porque a pressão em cima dele será muito grande. A mídia já está em cima, inclusive a Consociada não tem como negar isso, é um envolvimento muito grande, ele é o braço direito do Davi Alcolumbre e é um arquivo vivo e de extrema
periculosidade. Os caras estão agora com uma batata quente na mão e não sabem como agir, como é que vão largar essa batata, porque a CPMI vai avançar. O maior problema, o maior pesadelo dessas autoridades do sistema é que a relatoria caiu com o André Mendonça, porque se a relatoria também do Banco Master tivesse caído com o André Mendonça, a República toda ia para o saco definitivamente. Isso vai representar, sim, muito agora num ano eleitoral. Não tem como você não bater nisso desse ano eleitoral. Porque, veja, o nome de Lulinha passou a integrar o radar da Polícia Federal após aparecer em uma conversa atribuída a Roberta Luxinger, com o chamado Careca do INSS, personagem já citado nessas investigações que apuram os esquemas fraudulentos nos benefícios previdenciários. Ele, inclusive, está preso, o filho dele está preso. O diálogo faz referência a o filho do cara, expressão que, segundo os investigadores, está sendo analisada para verificar se trata ou não de menção a Lulinha. Muita gente está dizendo que sim, dando a entender que sim, como é o caso do relator da CPMI, Alfredo Gaspar. Mas, de acordo com as apurações, a conversa não configura, pelo menos até o momento, acusação formal ou imputação de crime, mas foi incorporada ao conjunto de elementos sob análise da Polícia Federal para mapear relações, contatos e eventuais influências no esquema investigado. A interpretação do conteúdo, do contexto e do real significado da expressão utilizada ainda depende de diligências complementares. A citação ganha repercussão política por envolver pessoas próximas ao núcleo do poder, mas fontes da investigação destacam que não há até agora qualquer medida judicial, indiciamento ou denúncia contra Lulinha. Claro, mas o caso segue sob apuração, com análise de mensagens, documentos e eventuais desdobramentos. E novas informações, com toda certeza, serão divulgadas à medida que o inquérito avançar. E a Câmara dos Deputados conseguiu reunir, olha só que maravilha, 175 assinaturas para a prorrogação da CPMI, número bem superior ao mínimo exigido pela Constituição para a casa. Não é bem superior, mas é um número já confortável. Com isso, os deputados cumprem a etapa necessária para manter a comissão em funcionamento. É importante que ela continue, porque, como disse o deputado Marcel Van Hatten, é muita coisa que precisa ser analisada. É muito material. Veja o que ele disse. Conseguimos 175 assinaturas de deputados federais, 29 assinaturas de senadores da República. Está protocolada a prorrogação da CPMI do INSS. Agradeço a todos que estiveram ao nosso lado desde ontem. A assessoria aqui fantástica, em menos de 24 horas. Começamos a colher as assinaturas ontem às 18 horas e agora, antes das 2 da tarde, nós protocolamos o requerimento de prorrogação da CPMI do INSS do roubo dos aposentados, feito pelo governo Lula e por todos esses ladrões aí, inclusive com a operação de ontem da Polícia Federal, revelando que gente muito próxima a Lula também está envolvida neste enorme esquema. Nós protocolamos esse requerimento hoje para que nós possamos já submeter ao plenário do Congresso Nacional, na verdade a leitura do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, ainda hoje, para que os trabalhos não parem depois do mês de março. Tem muito documento para analisar, tem muita coisa para acontecer e o nosso requerimento prevê até 120 dias de prazo extra depois do dia 28 de março para o funcionamento da CPMI. E como eu disse no vídeo que eu postei ontem, se o Lula disse que se o filho dele aparecer ele precisa ser investigado, vamos ver
se vão querer investigar mesmo tudo, até porque nós protocolamos mais uma vez o requerimento de convocação do Lulinha, que segundo saiu aí até no relatório da Polícia Federal, recebia mesada de R$300 mil por mês de dinheiro roubado dos aposentados, dinheiro que passava pelas empresas fictícias do Careca do INSS e de outros membros dessa grande quadrilha. Ah, e um detalhe, o PT não assinou a prorrogação da CPMI. Dizem que querem investigar tudo, que foi no governo deles que eles descobriram e estão fazendo o trabalho de ir atrás dos ladrões e devolvendo dinheiro para a população, mas além de não ser uma verdade essa devolução, porque muitos estão reclamando que não têm recebido tudo que foi roubado, eles não querem investigar porque sabem onde tudo isso vai dar. Tanto é que, mais uma vez, nenhum petista assinou o requerimento de prorrogação desta CPMI do INSS. Nenhum deputado e nenhum senador. Mas nós, sim, vamos investigar tudo. Doa a quem doer. E a operação de ontem da Polícia Federal, autorizada pelo ministro André Mendonça do STF, colocou várias pessoas na cadeia. Houve 16 decretações de prisão no dia de ontem, dentre as quais o número 2 do atual ministro da Previdência de Lula, Volney Queiroz, o Adroaldo Portal. E eu tenho falado nesse nome desde o início da CPMI. Hoje está preso. E várias das pessoas cujas prisões nós pedimos em audiências anteriores da CPMI do INSS foram presas pelo judiciário ao longo desses últimos dias, dessas últimas semanas. Então nós estamos trabalhando firmemente para chegar até o fim dessas investigações com o Brasil passado a limpo. E esse roubo dos aposentados praticado por membros do governo Lula e por uma quadrilha que assaltou pessoas vulneráveis, pessoas com deficiência, aposentados idosos, pessoas acamadas, de pagar por esse verdadeiro crime hediondo que cometeram contra os aposentados. Obrigado a todos e vamos em frente. A CPMI não vai parar e nós vamos batalhar até o fim. Contem comigo. É muito importante a gente colocar tanto o depoimento inteiro do Sóstenes quanto do Van Hatten, porque são coisas super importantes, sem cortes, que a nossa audiência tem que saber. Tem que saber exatamente o que está rolando. E pelo regimento interno da Câmara, a prorrogação de uma CPMI depende do apoio de, no mínimo, 1/3 dos parlamentares de cada casa legislativa. Na Câmara são necessárias 171 assinaturas, meta que já foi superada. Agora a decisão fica nas mãos do Senado, que precisa alcançar pelo menos 27 assinaturas para que a prorrogação seja formalizada. Nos bastidores, a disputa política se intensifica, já que a continuidade da CPMI pode ampliar investigações sensíveis e aumentar a pressão sobre o governo em pleno ano eleitoral. Com a Câmara já posicionada, o foco agora se volta para os senadores e para as articulações que devem definir o futuro da comissão. E o deputado Alfredo Gaspar, relator da CPMI do INSS, protocolou hoje já requerimentos para convocar Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula, e já foi aceito isso. Ele já foi convocado. E o senador Weverton Rocha também. Os dois terão que depor agora na CPMI. Vamos ver o que vão fazer. Vamos ver o que vão fazer. Os requerimentos vão ser analisados, aliás, já foram analisados e agora, muito provavelmente, né, com toda certeza, os dois, obviamente, só serão ouvidos na retomada dos trabalhos da CPMI. Gerson Gomes, olha só que coisa interessante. Daqui até lá, essa gente vai ter muito tempo para pensar numa estratégia, né? Pensar numa saída, numa forma de ludibriar e criar narrativas. Quero ver se vão trazer o Lulinha lá de Madrid para Brasília
para depor numa situação como essa, ou se vão criar narrativas e habeas corpus para não permitir que ele fale. Vai ser uma coisa bem interessante da gente assistir, hein? É interessante até porque na Espanha, nesse momento, nós temos o Zapatero respondendo à justiça por conexões com a esquerda latino-americana, com Maduro, inclusive tem uma relação muito próxima do Lula. Também na Espanha, essa semana, nós tivemos a última e derradeira decisão sobre uma eventual extradição do Oswaldo Eustáquio, e a justiça espanhola também decidiu que não vai aquecer ao pedido do ministro Alexandre de Moraes, por intermédio do Lewandowski, o ministro da Justiça. Ou seja, a Espanha, ela também está vivendo um momento de investigações das corrupções da esquerda. Eu não sei se o Lulinha escolheu um bom país. Inicialmente, aquele voo que foi descoberto que ele viajou de primeira classe ao lado do careca do INSS para Portugal. E agora eu estava vendo aqui, poucos minutos antes da gente conversar, que o governo brasileiro resolveu, pela Lei Rouanet, bancar um show de artistas, esses artistas que se manifestam contra a anistia lá em Portugal. Veja, agora a Lei Rouanet agora exporta a cultura brasileira de shows desses artistas até em Portugal. Logo Portugal, sede do Gilmar Palusa, tantas coisas, inclusive considerada hoje a capital do PCC na Europa. Tantas coisas nós temos visto acontecerem ali na Península Ibérica. Vamos aguardar. Mas eu queria avançar em outra questão. Nós podemos lembrar que essa prorrogação, imagino que já tenha lá as assinaturas até do Senado, mas terão uma resistência muito grande de Davi Alcolumbre. A bem da verdade, já existem elementos, inclusive para que Davi Alcolumbre possa enfrentar algum tipo de pressão para o seu afastamento da presidência do Senado, porque não reúne condições, aliás, não reunia condições sequer para ter voltado à presidência, depois de tantas coisas que nós já sabemos da sua atividade, não só lá no Amapá, mas também dentro do Congresso Nacional. Mas tem muita coisa ainda para surgir. Independente disso, essa dobradinha André Mendonça e CPMI tem tudo para causar uma explosão nos bastidores do crime, essa sim, da organização criminosa organizadíssima de alto nível que está nas Supremas Cortes e no Congresso Nacional e também no Poder Executivo. Veja que agora, na CPMI, 4 nomes que foram presos ontem por ordem do ministro André Mendonça, já tinham sido convocados pela CPMI e a tropa de choque do governo não autorizou as convocações. Mas o presidente da República ontem, pressionado por uma jornalista, disse que se tiver alguém da família dele, o filho, qualquer pessoa inclusive ligada ao governo, ele está sugerindo que a tropa de choque do governo, ou seja, os que estão presentes ali na CPMI, eles investiguem com responsabilidade e cheguem àqueles que estão roubando dos velhinhos. É um discurso bonito, é um discurso político interessante, mas nós já conhecemos o senhor Luiz Inácio Lula da Silva de um passado não muito remoto. Por isso eu digo para você, Paulo, que é muito importante que a gente tenha essa CPMI avançando, que ela avança inclusive em período eleitoral. Não podemos esquecer que o Congresso no ano que vem ele praticamente só funciona no primeiro semestre. No segundo semestre nós já estamos todos com a cabeça dos parlamentares nas suas bases para as reeleições, as eleições de governadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores e até do presidente da República. Parece, Paulo, que a coisa vai avançar e pela primeira vez a 4 mãos com o ministro do STF que não tem mostrado nenhuma intenção de abafar, de colocar em sigilo aquilo que todos nós gostaríamos de entender, Paulo. Olha, e não vai ter jeito, viu, Gerson? Isso aí vai derrubar muita gente, vai derrubar o governo que está aí nesse ano eleitoral, para que todo mundo veja que isso fique escancarado, essa corrupção, essas irregularidades. Vai ser muito difícil o nome do Lulinha escapar de uma situação como essa, porque essa senhora aí, essa herdeira milionária, Roberta Luxinger,
com esse papo profundo, olha, tem que dar o dinheiro aí para o filho do cara e o valor é exatamente aquilo que aparece na pensão, 300 mil, né, durante tanto tempo, ou seja, tem tudo a ver com aquilo que o ex-funcionário do Careca revelou. Então, quer dizer, vai ficar muito difícil, os caras tinham tanta segurança, né, no esquema, que achavam que nunca iria dar problema, porque afinal de contas, como é que poderia dar problema? Os caras estavam cercados de todos os lados, mas deixaram um lastro, né? Deixaram um rastro, e aí não fizeram uma pirâmide invertida, não pensaram num plano de fuga e caiu todo mundo. Graças a Deus, né? Porque isso aí vai só complicar. E para o relator da CPMI e o presidente da CPMI, eles não têm mais dúvida alguma com relação a isso. Agora eles vão provar. Eles apenas vão provar. E com a investigação da Polícia Federal, nós podemos chegar a isso que eles desejam. Vamos ver, né? E por um lado, o que o filho do presidente deveria fazer é tomar a iniciativa e se antecipar, dizer que se coloca à disposição para qualquer esclarecimento e coisa e tal, porque senão vai ficar bem complicado. E o curioso é o que disse aí o senador, o deputado Marcel Van Hatten, né, dizendo que nenhum integrante do Partido dos Trabalhadores aprovou a prorrogação da CPMI. Isso não é estranho, isso deveria acontecer de imediato, deveria ser de iniciativa. O próprio partido governante hoje no Brasil deveria tomar a iniciativa. Se é uma coisa que se preza pela ética, pela lisura, deveria ser prioridade. E, no entanto, a coisa não tem caminhado como deveria ser. Mas vamos falar um pouquinho agora também do internacional, porque tem uma coisa aí que eu gostaria muito de ouvir a sua opinião, viu, Gerson? O senador norte-americano e secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que houve desentendimentos no passado entre os Estados Unidos e o Brasil, momentos anteriores, num passado recente, mas destacou que essas divergências já foram superadas e que a relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos segue agora em um caminho positivo. A declaração foi feita em meio a sinais de reaproximação diplomática e diálogo entre os dois países. Segundo Rubio, o momento atual é de construção e ajuste, com interesse mútuo em fortalecer a cooperação em temas estratégicos como comércio, segurança, democracia e agenda internacional. O senador ressaltou que, apesar de posições diferentes em alguns pontos, o diálogo aberto tem contribuído para reduzir tensões e avançar em pautas comuns. A fala acontece em um contexto de esforços diplomáticos para normalizar a relação entre Brasília e Washington, após aqueles períodos de atrito político. A avaliação nos bastidores é de que o tom mais conciliador indica uma tentativa de estabilizar a parceria e evitar novos ruídos no cenário internacional. Mas o que nós sabemos, né, Gerson, é que, havendo esse acordo, os Estados Unidos agora esperam que a turma do Brasil cumpra do começo ao fim, né? E eles estão de olho, inclusive com a aprovação do projeto de lei da dosimetria, além de mais um monte de outras coisas. Então, como é que você vê essa declaração do secretário Marco Rubio? Bom, primeiramente, o Marco Rubio, ele não é alguém que, de repente, foi acometido de amnésia. Ele sabe quem é Lula, ele sabe das articulações de Lula com Fidel Castro no passado, porque é o país dos seus pais, dos seus avós. Ele sabe exatamente qual é a estratégia do governo americano nesse momento, que já avança sobre petroleiros que estavam exatamente servindo de fachada para a venda de petróleo feito para a China, para o Irã, participação do programa nuclear do Irã, com intermediação de Cuba, e hoje Cuba vive uma situação dramática de energia, falta de energia elétrica, sem capacidade, inclusive, de manter a pressão ou a opressão política sobre a sua população.
Ele sabe que as conexões de Lula, seja com Cuba, com Nicarágua, com Maduro, com o que restou do Foro de São Paulo, eu posso dizer restou, porque desde domingo agora passado nós temos a convicção de que a América do Sul está infletindo para a área de influência dos Estados Unidos, já que Paraguai, Argentina, Chile, Bolívia, Equador, Peru também, que depois do impeachment da Dina Boluarte também está caminhando para a área de influência dos Estados Unidos. Sabemos o que vai acontecer com Venezuela e Colômbia mais cedo ou mais tarde. E eu ouso afirmar que antes das eleições do Brasil, sobrará Brasil e Uruguai, porque fez eleições recentemente, ainda com o espectro à esquerda. Mas me parece, Paulo, que o Marco Rubio e o governo americano, eles já estão analisando o que será o Brasil pós-eleições de 2026 e, mais ainda, o que acontecerá em 2027 com um novo governo. Digo isso porque essa estratégia de aproximar é porque não deseja o Marco Rubio uma ruptura dos investimentos americanos, dos interesses americanos e até mesmo solução de continuidade de uma parceria que foi, talvez, iniciada em alguns setores durante o governo Temer, avançou durante o governo Bolsonaro e agora está em banho-maria. E talvez seja essa a melhor situação para o Marco Rubio. Não um rompimento, não uma ruptura que possa, inclusive, jogar parte dos interesses americanos no colo da China. Talvez o momento agora seja de avançar e nós não conhecemos quais foram as contrapartidas apresentadas para o presidente Trump para retirar a lei Magnitsky de Alexandre de Moraes. Mas uma coisa nós sabemos, o senador Alessandro Vieira, esse senador, ontem ele falava algo que hoje já está reverberando em vários jornalistas, inclusive do mainstream jornalístico. Diz que Alexandre de Moraes, pessoalmente, fez a redação a 4 mãos do modelo, do texto que saiu do Senado, que inclusive com algumas modificações pequenas do que veio da Câmara dos Deputados para justamente não ensejar que esse projeto voltasse, esse projeto da dosimetria. Veja que esse projeto ele não atende os interesses da quase totalidade dos perseguidos e presos políticos do Brasil, mas ele dá uma afrouxada, ele dá um ar de que o Brasil agora quer caminhar por uma paz social, para um arrefecimento dessa perseguição política. Mas, na verdade, se Alexandre de Moraes participou da confecção, ele joga um jogo dúbio, porque publicamente ele diz que é contra a dosimetria, mas se ele e o nome dele estava no acordo com o presidente Lula, e se o nome dele faz parte da articulação quando retira-se a Magnitsky, e se o nome do presidente Bolsonaro também está nessa negociação, nós só saberemos muito em breve. Mas digo para você, Paulo, tudo indica que o governo americano está conseguindo o que quer do governo Lula, e que o governo Lula não quer contar para ninguém, nem para sua base, quais foram as contrapartidas oferecidas. Só existem 2 opções. Ou Lula cumpre o acordo e vai realmente frustrar a sua base como entreguista, como alguém que aqueceu aos desejos do imperialismo yankee, ou ele vai descumprir e vai pagar um preço muito alto. Vamos ver, vamos aguardar. Parece que Alexandre de Moraes sabe do que estava nessas tratativas, e se ele está articulando um texto que seja conveniente a passar essa imagem para o governo americano, é porque existem interesses subjacentes que nós ainda não sabemos, Paulo, mas saberemos. Ele vai cumprir, e ele vai cumprir. E a determinação com que o senador Alessandro Vieira, Alessandro Vieira disse é uma coisa impressionante. Ele concedeu entrevista hoje para canais de esquerda também, ali firme e forte, como se o ministro tivesse conversado, inclusive com ele mesmo. Ele falou com aquela categoria, com aquela convicção de que estava realmente falando a verdade. Então, com base nisso, vem tudo
né, em direção àquilo que a gente já vem conversando aqui. Existe o acordo e que todo mundo vai cumprir o acordo, porque se não cumprir, a paulada vai descer. E isso justifica por que o Mauro Vieira estava com aquela cara, que o restante das outras autoridades não estavam soltando fogos de artifício e nem se gabando, assim, né? Só com exceção daquilo, né, quase que discretamente lá naquela festa do SBT. Mas, Gerson, pelo menos alguma coisa está já dando resultado imediato, né? Algumas pessoas que estão exiladas na Argentina vão voltar para casa e já conseguir passar essas festas de fim de ano com seus familiares, não é? Me fale sobre isso, por favor. Pois é, em primeira mão, pelo menos uma boa notícia nós temos para esse final de ano, para o Natal. Eu confesso para você que a condenação do Felipe Martins me abalou essa semana, eu fiquei muito, realmente impactado com até a postura do próprio ministro Flávio Dino, quando compara uma caneta, o poder das ideias, a algo até mais letal do que uma arma de fogo, do que uma pistola, assumindo que realmente o Felipe Martins foi condenado não juridicamente, mas politicamente. Mas no meio desse contexto, a gente tem pelo menos uma notícia boa para o Natal. Os nossos brasileiros que estão exilados lá na Argentina, tem quase 300 famílias ou mais, o número que está orbitando ali em 300 famílias estão sofrendo o exílio na Argentina. Mas nós tínhamos 5 presos, 4 homens e uma mulher. Existe uma 6ª mulher que também foi presa agora recentemente, quando ela estava cruzando da Argentina para o Paraguai. Várias dessas famílias sofrendo, mas havia 5 que já estavam presos há bastante tempo, uma mulher e 4 homens, que receberam a notícia agora, esta semana, de que passarão à prisão domiciliar, aguardando agora a definição do governo argentino, se o CONARE ele fornecerá o asilo definitivo. Enquanto esse julgamento não ocorre, pelo menos uma boa notícia. Eles vão para casa, as autoridades já estão entrando em contato com as residências, com os familiares, para ver se essas residências reúnem condições, e eles ficarão ali aguardando que a situação política na Argentina já evoluiu, o presidente da Argentina hoje já tem a maioria no Congresso, é uma decisão que a justiça tomando terá que passar pelo presidente da República, e o CONARE, não deixa de ser um órgão do governo, pode dar o asilo político a esses brasileiros. É a nossa torcida, os advogados estão trabalhando na Argentina nesse sentido, mas pelo menos isso, já que a tal da dosimetria não beneficia em nada os exilados brasileiros que estão em vários países, não só na Argentina, a Argentina realmente tem o maior número, mas nós temos exilados hoje até na Polônia, que é o caso do Didi Red Pill, temos exilados na Espanha, que é o caso do Oswaldo Eustáquio, temos exilados na Itália, que é o caso do Tagliaferro e da própria deputada Carla Zambelli, temos exilados aqui nos Estados Unidos, agora com o deputado Ramagem e o próprio deputado Eduardo Bolsonaro, ou seja, o Brasil hoje vive uma situação caótica, catastrófica do ponto de vista das relações internacionais, mostrando ao mundo que nós estamos em um estado de exceção, em um regime autoritário, em que o Supremo Tribunal Federal hoje se transformou realmente no protagonista do que seria ali uma juristocracia ou uma paraditadura, como os países da América Latina costumam definir o Brasil na atual situação. Vamos aguardar? Mas pelo menos deixo aqui a minha alegria com as famílias. Eu que fui à Argentina, visitei várias dessas famílias de exilados, sei do sofrimento que eles estão passando, mas pelo menos uma boa notícia de Natal, né, Paulo? Com toda certeza. E olha, eu vou te dizer o seguinte, viu? O sistema já não está mais com essa força toda, né? Porque se tivesse esse esquema do INSS, não teria estourado. O nome do Lulinha não teria aparecido, nem dessa Roberta Luque Singer, de ninguém, nem do Banco Master, nada disso. Conseguiram, pelo menos por enquanto, blindar o Banco Master colocando em sigilo absoluto, mas uma hora isso vai ter que cair. Então, o sistema já não está mais com essa bola toda. E isso significa o quê? Que o jogo vai virar em 2026, porque o operador da ferramenta agora é outro. As ferramentas continuam as mesmas, mas as mãos que operam essas ferramentas agora
são diferentes. E quer saber de mais uma coisinha que a gente não comentou, Gerson, a gente não preparou, está fora da nossa pauta, mas que apareceu agora. E eu vou dizer aqui, eu acho que você tem, inclusive, um juízo a respeito disso. A diretora de Inteligência Nacional, a Tulsi Gabbard, lá nos Estados Unidos, acaba de divulgar centenas de documentos comprovando o envolvimento de Barack Obama no caso Russiagate. Naquele caso em que diziam que o Donald Trump tinha envolvimento com os hackers russos. Lembra disso? Que tentaram minar aí a eleição, né? E até conseguiram, né? Inventaram, e aquilo prejudicou demais o Donald Trump naquela disputa contra o Joe Biden. Só que agora esses documentos comprovam o envolvimento direto de Barack Obama. Ele teria ordenado e trabalhado com agentes da CIA para criar essa narrativa e fabricar documentos que incriminassem o presidente Donald Trump ou que destruísse a reputação dele, uma estratégia que destruísse a reputação dele com relação ao povo americano. Os caras agora estão com vasto material comprobatório e disseram o seguinte, que o que acontecer da agora em diante com essas pessoas, com Barack Obama, com Hillary Clinton, com Bill Clinton, não será vingança, e sim o pagamento por aquilo que eles fizeram. Então, a casa está caindo para a esquerda em tudo quanto é lugar, porque agora a verdade está aparecendo no mundo inteiro. Né, Gerson? E Barack Obama corre, sim, o sério risco de ser preso a qualquer momento. O que você acha, Gerson? Pode ser preso, mas, acima de tudo, nos mostra que o jogo vira, Paulo. O que acontece nos Estados Unidos acontecerá no Brasil. Podem escrever. Vários desses atores hoje que estão com chicote, essas medidas que nós temos visto do próprio ministro Alexandre de Moraes, que remetem a uma psicopatia, a falta de misericórdia, de injustiça, a perversidade com que perseguem pessoas inocentes, porque dentre esses presos políticos, dentre esses que estão sendo condenados, para atingir Jair Messias Bolsonaro, um monte de pessoas estão sofrendo, e aconteceu isso aqui nos Estados Unidos também. Se nós olharmos para o que aconteceu na eleição de 2016, essa que está sendo alvo da investigação aqui nos Estados Unidos, há muita semelhança com a eleição de 2018 no Brasil. Donald Trump era o azarão, ninguém acreditaria que Hillary Clinton poderia vencer, como ninguém acreditaria que Bolsonaro chegaria ao segundo turno. E quando viram que era inevitável, mandaram Adélio Bispo para retirá-lo. Mas Deus, na sua providência, o poupou. Ele assumiu a presidência, mas houve toda uma articulação muito parecida com o que aconteceu aqui nos Estados Unidos para inviabilizar os governos Trump 1 e Bolsonaro. Veja que Trump sofreu 2 pedidos de impeachment durante os seus 4 anos de mandato e ficou nas cordas durante os 4 anos de mandato. O primeiro pedido de impeachment era exatamente sobre esse esquema com a Rússia e que se descobriu depois que foi forjado pela Hillary Clinton, pela equipe de campanha da Hillary Clinton, mas com a ação do governo Obama, inclusive com a CIA. Isso está vindo à tona agora, mas também virá à tona o que aconteceu no 6 de janeiro. O 6 de janeiro de 2021, ele guarda enormes semelhanças com o 8 de janeiro de 2023. Quando eu fui na Argentina, eu falei para aqueles familiares dizendo o seguinte, olha, os Estados Unidos, que tem uma estrutura jurídica muito mais robusta, também prendeu pessoas inocentes por 4 anos, que só foram libertas quando o presidente Trump assume o seu segundo mandato e assina o indulto. Também acontecerá isso no Brasil, infelizmente. Tem muita gente que só conseguirá reverter esse processo, esse julgamento farsesco, esse tribunal de exceção, depois que nós mudarmos a configuração política de 2026 e 2027. E olha só, o que eu já estou vendo de jornalistas da Rede Globo, do Grupo Globo, do mainstream jornalístico, que de repente mostraram que sabem fazer jornalismo, indo atrás daqueles milhões do escritório Barsi de Moraes, indo atrás das questões do careca do INSS, e de repente, será que a Globo e o mainstream resolveram ombrear conosco, resolveram ser co-beligerantes conosco em busca da verdade? Algo me diz, Paulo,
que os ventos já estão mudando e muita gente já começa a se reposicionar porque sabe que é insustentável esse grupo. Agora, o que acontece é que nos Estados Unidos será repetido no Brasil. Se não for com Jair Messias Bolsonaro, como aconteceu aqui com Trump, será com Flávio Bolsonaro. Isso significa que vários desses atores políticos pagarão e serão responsabilizados por uma justiça, não essa de perseguição e vingança, mas uma justiça com J maiúsculo, se Deus permitir. E vai permitir, com toda certeza. Gerson Gomes, chegamos ao final desse nosso programa sensacional, essa edição espetacular, e eu agradeço demais. E o Maduro está resistindo, né, Gerson? O Maduro está resistindo. A qualquer hora, eu tô doido para te chamar aí no meio, né, de um fim de semana desse para a gente falar, mas tá difícil. O cara está resistindo e o governo americano está gastando dinheiro, rapaz. Está gastando dinheiro pra caramba aqui no Caribe. E o cara tá lá, mas a hora dele vai chegar. Talvez aí os caras estão estendendo isso até o dia 24, né, de dezembro para dar de presente para a turma toda. Mas obrigado, viu, Gerson? Qualquer hora a gente chama aí. Se Deus quiser. Vamos lá, Maduro vai cair, vai cair. Tem que aguentar mais um pouquinho. Ele atribuiu, inclusive, inventou um prêmio do promotor da paz, e ele se atribuiu o prêmio. Agora ele é o primeiro detentor do prêmio venezuelano de promotor da paz ou algo assim. O cara Vamos é louco, lá. rapaz. O cara é louco, louco varrido. Tá bom, Gerson? Um forte abraço e até segunda-feira. Tchau. E nós ficamos por aqui com esta edição. Segunda-feira estamos de volta ao meio-dia com a edição aberta, hein? Edição aberta. Um forte abraço a todos, um excelente fim de semana e ficamos ligados, porque a toda hora é hora de notícia e a gente pode aparecer por aqui. Até lá.